O PT e a esquerda passaram anos dizendo que os juros altos são culpa do Banco Central. Vocês lembram? Quando o Roberto Campos Neto era o presidente, Lula reclamava diariamente, Gleisi Hoffmann criticava, o Boulos dizia que o Banco Central sabotava o Brasil. Mas tem um detalhe que vem desmontando essa narrativa toda. O presidente do Banco Central agora é Gabriel Galípolo, indicado pelo próprio governo. E a taxa de juros continua em 15%, pela quinta reunião consecutiva. E cadê os ataques? Sumiram. Isso só prova uma coisa. O problema nunca foi o Banco Central. Quer entender qual o motivo dos juros altos que a esquerda não te conta? Assiste o vídeo e já segue o lasqueiro. Primeiro você precisa entender o papel do Banco Central. A função do Banco Central é proteger o poder de compra da moeda, porque quando a inflação corrói o real, quem mais sofre são os pobres. E a principal ferramenta para isso é a taxa de juros. E qual o maior combustível da inflação hoje? O primeiro motor inflacionário está em Brasília, um governo que gasta acima do que arrecada. São 16 bilhões para a Lei Rouanet, 150 bilhões para o judiciário, 50 bilhões em emendas parlamentares. Como Ronald Reagan dizia, a inflação não surge quando o povo vive bem demais. Ela surge quando quem vive bem demais é o governo. E esse gasto excessivo gera um déficit. Em 2024, o déficit nominal, que inclui os gastos com juros, bateu 9% do PIB, o maior desde 1994. Para contextualizar, no governo do Fernando Henrique, o déficit era 6% do PIB. E funciona assim: para financiar esse rombo, o governo emite títulos públicos e quanto maior a incerteza sobre a capacidade de pagamento, maior os juros exigidos pelas pessoas. É simples assim. O segundo motivo que a esquerda não fala é que, enquanto a Selic sobe para frear a economia, o governo mantém um crédito barato para os grupos escolhidos. O BNDES injeta recursos à taxa baixa do mercado. As empresas conectadas politicamente acessam financiamento a 6%, 7%, enquanto a Selic está 15%. Isso parece bom, só que cria dois Brasis. Um Brasil que sofre com juros altos e outro protegido, com dinheiro subsidiado. O resultado disso é que o freio monetário não funciona direito. E para segurar a inflação, o Banco Central precisa elevar ainda mais os juros sobre o resto da economia. Por exemplo, se todo o mercado de crédito respondesse uniformemente à política monetária do Banco Central, uma Selic de 10, 11% talvez bastasse. Só que como há segmentos blindados, é necessário apertar ainda mais o restante, daí os 15%. Ou seja, o Banco Central, ele não define os juros por humor, ele reage à bagunça criada pelo próprio governo. Tem um artigo do Marco Bonomo que fala sobre isso. O que o governo deveria fazer então? Bom, segundo o PT, bastava trocar o presidente do Banco Central, mas a gente já sabe que isso é narrativa. O que reduziria os juros de verdade seria um governo que reduzisse as despesas obrigatórias, que já são mais de 90% do governo. Seria parar de criar novos gastos sem ter como pagar, reduzir o número de ministérios, reduzir o crédito para os amigos do rei. Ou seja, o governo parar de viver do luxo enquanto o povo vive na escassez. Mas o governo Lula está fazendo o oposto, aumentando o Bolsa Família, criando novos programas sociais, expandindo os gastos públicos. Mas dessa vez eu pergunto: e aí, Lula, Gleisi e Boulos, qual vai ser a desculpa agora para os juros altos? Bom, eu sou Léo Siqueira, economista, e se você gostou desse vídeo, segue aqui a minha página.